E se suas descrições forem mais do que linhas que descrevem cenários e personagens? E se todas elas incentivassem o leitor a continuar na história e passassem sensações e emoções? Melhor do que apenas falar de características, não é? Fica aqui no vídeo e eu te mostro como grandes escritores fazem isso e como você também pode fazer. Vamos lá! Um espelho que se parte tem simbologia sombria. Mas um espelho quebrado é mais do que pedaços de vidro espalhados. São centenas de possibilidades de vermos refletidos os nossos maiores medos e terrores. Nós somos fragmentos de uma imagem que nos compõe e cada peça esconde um segredo. Entre a fundo nessa viagem e explore os seus medos nos fragmentos de terror. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Você já ficou em dúvida se estava escrevendo muita ou pouca descrição de um cenário ou de um personagem? Essa é uma dúvida comum entre os escritores, mas pode ser ainda pior, porque talvez o escritor sequer tenha essa dúvida e considera que a maneira como ele faz é a melhor, seja com muita descrição ou com nenhuma, e esse é um grande problema. Por acaso você já deixou de ler parágrafos ou páginas de livros porque era só descrição e você queria ver a ação? Ou talvez tenha se irritado porque não conseguia imaginar um local ou um personagem e acabou não entrando tão a fundo na história como deveria? Esses são dois grandes problemas do excesso e da falta de descrição em um livro. Mas como tudo, há um jeito de trabalhar esse equilíbrio e levar histórias ainda melhores para o seu leitor. Quando se trata de cenário, o importante é criar um senso de lugar para localizar o seu leitor. O seu trabalho é transformar o mundo ficcional em mundo real, mesmo que não seja um mundo fantástico, ok? Você tem que mostrar de onde o personagem parte e para onde ele vai, para o leitor acompanhar essa jornada junto com ele. Por isso é importante começar cedo. Pode parecer óbvio, mas muitos escritores começam uma cena sem dar nenhum material descritivo para situar e ancorar a ação. Se a cena parece sem lugar no começo, é mais difícil resgatar essa sensação de lugar mais tarde. Isso significa dizer ao leitor onde ele está perto do início de qualquer nova cena. Esse início precisa ter detalhes suficientes para que, se você estiver criando uma cafeteria, por exemplo, não pareça apenas uma cafeteria genérica, deve parecer algo próprio. Uma em que você possa realmente entrar, sabe? Algo com seu próprio clima e cor. Um detalhe descritivo vívido é melhor do que um parágrafo cheio de detalhes, mas sem vida nenhuma. Claro que você não precisa parar a ação para descrever o local. Tudo pode acontecer junto. O importante é situar a cena e como os personagens estão nesse local. E já que falei sobre começar cedo, que tal aproveitar que ainda tá cedo e curtir o vídeo e se inscrever aqui na Tellers? Assim você recebe o nosso conteúdo toda semana e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para evoluir a sua carreira. E com a tua inscrição feita, vamos para a próxima dica. Seja único. Detalhes criam um senso de lugar como nenhum outro. Gabriel Garcia Marques, ao abrir 100 anos de solidão, apresenta a sua aldeia assim. Macondo é uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas brancas e enormes como ovos pré-históricos. Ele nos transporta para dentro da aldeia com essa descrição. Mas e se ele fizesse algo como: Macondo era uma vila com cerca de 20 casas construídas à margens de um rio? Não é a mesma coisa, certo? Por isso é interessante você definir alguns detalhes de onde se passa a cena e dar vida própria a esse local, mas sempre com detalhes únicos.
Outro exemplo é o Conto de Aia de Margaret Atwood. Ela nos descreve um quarto com detalhes que não falam apenas de um quarto, mas também de algo mais sombrio. Uma cadeira, uma mesa, um abajur. Acima, no teto branco, um ornamento em relevo no formato de uma coroa de flores e no centro dele um espaço em branco rebocado como o lugar em um rosto onde o olho foi arrancado. Deve ter havido um lustre uma vez. Eles removeram qualquer coisa que você pudesse amarrar uma corda. Essas palavras nos transportam direto para o espaço fechado e aterrorizante. Também nos é dito o suficiente para dar uma imagem daquele lugar, aumentar a tensão e provocar curiosidade. Esta é apenas uma descrição de uma sala, mas já queremos continuar lendo para entender por que amarraria uma corda nesse local. Mas começar cedo e ser único não é tudo. Também é importante ser seletivo. Não sobrecarregue o seu leitor de informações. Pode ser tentador compartilhar todos os detalhes do local, mas isso não faz bem, mesmo em um cenário fantástico em que você queira descrever cada detalhe que construiu. Mas em um ambiente comum, se você for descrever um apartamento, não escreva algo como isso aqui. Ele tinha 20 metros de profundidade, com cerca de 1/3 como altura. O pé direito duplo oportunizava um segundo andar aberto em que ficava o quarto com vista para a ampla sala. O primeiro andar tinha 2 grandes sofás brancos, um de frente para o outro, separados por uma mesa de centro de vidro e aço. Ao fundo, uma cozinha americana deixava o ambiente amplo e agradável. Todos os eletrodomésticos em cinza reluziam com a luz que entrava pelas amplas janelas do apartamento. O único lugar mais escuro era o quarto no segundo andar, que parecia ter as suas próprias janelas viradas para outro lado. Do primeiro andar, não era possível ver nada lá em cima, era totalmente privado. Ao primeiro olhar, pode parecer uma descrição ok, mas por que fazê-la dessa maneira? Qual o objetivo de falar da sala, cozinha, quarto e das luzes? Se não há movimento, não há história. Onde estão seus personagens nessa descrição e o que eles estão fazendo? Faça eles caminharem pelo local e aos poucos vá desbravando esses detalhes. Pode ser em ações, diálogos ou pensamentos do próprio personagem, mas descrever um parágrafo insosso como esse certamente não ajudará a sua história. O leitor não quer informação, ele quer atmosfera, ele quer linguagem vívida, ele quer um clima. E já que eu falei de atmosfera, podemos ir para o próximo tópico e falar sobre usar todos os sentidos. Um local é mais do que aquilo que a gente vê, é o que você cheira, o que você toca, o que ouve, o que vê e até mesmo como a sua voz ressoa nesse lugar. Oferecer uma gama completa de informações sensoriais irá aprimorar a sua descrição. Como exemplo, podemos ver a abertura de Chocolate, de Joanne Harris. Viemos no vento do carnaval, um vento quente para fevereiro, carregado com os aromas quentes e gordurosos de panquecas fritas, salsichas e waffles doces, e em pó assados na chapa quente ali mesmo na beira da estrada, com um confete caindo nas golas e punhos e rolando nas sarjetas. Só ler isso aqui já dá uma fome, né? Parece que dá para sentir o gosto e o cheiro da comida. Talvez alguns até lembrem do calor do carnaval e pode até bater uma saudade em alguns. É isso que uma boa descrição deve fazer. Trabalhar os sentidos para emocionar e não apenas para falar onde o personagem está. Tente fazer o mesmo em uma cena sua. Destaque qualquer coisa que faça referência a um sentido não visual. Se você encontrar algumas boas referências, ótimo, você está indo bem nesse quesito. E como eu falei antes, trabalhe também com descrição e ação juntos. É aí que a mágica acontece. Use os detalhes e a atmosfera da cena para adicionar algumas propriedades. O que o seu personagem faz também altera o clima do local, e a ação que se desenrola trará sensações diferentes dependendo do leitor. Um bom exemplo é Metamorfose de Kafka, que consegue descrever e criar uma sensação de total estranheza com a ação do personagem logo na abertura do livro com esse trecho aqui.
Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo de qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. Essa descrição é um ótimo exemplo de como os detalhes e a ação podem andar juntos. Aqui vemos o personagem acordando e tentando se levantar e se descobrindo aos poucos enquanto conhecemos a sua transformação nos mínimos detalhes. E tudo isso ajuda a criar a estranheza e o nojo da situação, fazendo com que a história siga adiante, mas prendendo já no primeiro parágrafo. Então, aproveite ao máximo esses recursos para usar a descrição a seu favor e fazer com que a experiência do leitor seja ainda melhor, sem fazê-lo perder tempo com muitos detalhes que não serão usados. Por fim, nossa última dica não faz o uso do cenário pelo personagem, mas é sobre ter a descrição como personagem. Às vezes, um lugar que parece seguro pode de repente revelar algum outro lado, parecer ameaçador e fazer mal a um personagem. Essa é uma maneira muito boa de construir uma descrição. Ela pode parecer viva nesses casos, fazendo com que o leitor interaja de diferentes maneiras com esse lugar. Você pode criar uma noção de status quo desse cenário e acabar mudando a estabilidade dele, normalmente para um clima ruim, mas não necessariamente. O importante é trabalhar com a mudança, que altera também a sua ambientação e sentimentos. Uma forma de fazer isso é fazer os personagens expressarem as suas percepções em diálogos, o que pode aumentar o impacto dramático. Afinal, assim o leitor vê o lugar tanto pelos olhos de um narrador quanto pelos olhos dos próprios personagens, mais ou menos como a gente mostrou antes com Kafka. E assim como focamos bastante nos cenários, que é o maior caso de preocupação nas descrições, você pode adaptar essas dicas para a descrição de personagens. Pense em levar a história adiante e revelar as coisas aos poucos, conforme for necessário e caso seja necessário. Com certeza, com essas dicas, a sua descrição será cada vez melhor e você manterá os leitores atentos durante mais tempo na sua história. E se ficar com qualquer dúvida sobre esse tema, é só deixar o comentário aqui no vídeo. E para continuar falando sobre técnicas de escrita e juntando com a questão de usar diálogos para falar de descrições, assista a esse vídeo aqui sobre escrita de diálogos. Uma ótima produção para ti e até o próximo vídeo com mais dicas. Até mais!